Programação em SQL, como registar numa base de dados através de um procedimento. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Manuel Loureiro, que sou eu. Estou numa fase de criação de vídeos para a escola de programação web que eu estou a criar e, como eu vos tinha prometido, volta e meia iria lançar aqui um pequeno teaser, ok? Na realidade, um vídeo demonstrativo daquilo que vocês podem encontrar no meu canal. Este vai ser o primeiro e para que vocês façam parte da minha escola de programação, vocês vão ter que se inscrever. Então, neste vídeo eu vou fazer exatamente isso, eu vou-vos mostrar, como diz aqui, o registro numa tabela através de um procedimento, só que tenho que explicar o que é que eu pretendo fazer. Por isso preparei aqui um pequeno esquema que mostra as fases e o algoritmo do que eu quero que aconteça. Pronto, aqui nesta primeira imagem que vocês estão a ver aqui destacada, o que eu vou destacar agora aqui, vocês podem ver que têm uma tabela com 3 colunas, um identificador, um e-mail e uma data de registro. O que é que o utilizador, que serão vocês, têm que fazer quando se inscreverem? Vocês vão a uma caixa de registro e vão colocar apenas o vosso e-mail. Quando vocês colocarem o vosso e-mail, vocês vão submeter e depois ficarão à espera de receber na vossa caixa de e-mail uma confirmação, isto é, não é propriamente uma confirmação, mas uma resposta do sistema que vos informa que vocês estão registados. Porém, têm que confirmar ou validar que o e-mail é vosso. Neste vídeo eu não vou fazer essa segunda parte, vou-vos demonstrar apenas a parte do registro e não da confirmação, certo? Por isso voltamos ao guião e percebam que o que eu quero registar são os e-mails de registro. E aqui eu tenho o de inscrição. Tenho aqui apenas 2 e-mails como demonstração. Qual é o código SQL que vocês têm que escrever para escrever para escrever ou para registar na base de dados? É um simples insert, como este que vocês veem aqui. Então, o SQL fundamental neste exercício, na realidade, é este insert. Insert into. Depois, a tabela que vocês vão usar é a tabela de inscrição. Esta tabela de inscrição ainda não existe e eu vou criá-la aqui para vocês verem. Qual é a coluna que vamos preencher? Nós vamos preencher apenas o e-mail. E vamos recolher da vossa parte, ou vou recolher da vossa parte, o vosso e-mail. Onde vocês aqui veem e-mail, na realidade é este valor que se encontra aqui. Portanto, este valor vai ser colocado aqui. E vocês perguntam, Manuel, mas tu tens 3 colunas na tabela. Só precisamos de escrever uma? Sim, só. Porquê? Porque agora eu vou-vos mostrar a estrutura da tabela. A estrutura da tabela, apesar de ter 3 colunas, a única que é de preenchimento não automático, é o e-mail, que é exatamente o valor que é recolhido ao utilizador, a vocês alunos. Então eu recolho esse e-mail e eu vou registá-lo na tabela. Só que, se vocês repararem, o ID ele vai ser de auto-incremento, como podem ver aqui, auto-increment, e a data de registro vai ser current timestamp. O que é que isto significa? Significa que, neste último caso, current timestamp é o sistema que indica a data. E no outro caso do ID, auto-incremento, vai sempre acrescentar mais uma unidade ao último registro. Certo? Estamos a ir bem aqui no guião? Pronto, e para finalizar, o último passo. O último passo é a forma como eu vou começar a contar a história, que é, eu quero chamar um procedimento de inserção e esse procedimento de inserção recebe apenas o valor do e-mail que a pessoa está a utilizar. Chama-se registar inscrição, o nome do meu procedimento. Então, tenho aqui como exemplo 3 chamadas ao procedimento. Na primeira, Manuel, ele resulta bem, por isso aparece aqui escrito Manuel. O segundo resulta também bem, por isso aparece lá em cima Maria. Mas se repararem, existe um terceiro registro que vocês não veem. Isto porquê? Porque não pode aceitar registros repetidos. E onde é que vocês têm essa informação? Têm essa informação aqui, numa restrição que nós temos ao e-mail, que diz que ele aqui na chave tem chave única. A chave única significa que ele não pode escrever
valores repetidos. Estamos bem? Pronto, então vamos só passar aqui para completar o esquema e isto é o que nós vamos fazer a partir de agora. Para isso, eu vou mudar para o VS Code, que já está aqui preparado neste ecrã, e também já fiz a ligação ao sistema de gestão de base de dados que eu vou utilizar, o MySQL, e estou a recorrer a uma pequena grande extensão que permite fazer a ligação entre o VS Code e o MySQL. Não é aula para isso, no vídeo não é para isso, o vídeo é só para fazer aquela demonstração, porque senão eu não vou ter tempo de fazer toda a demonstração que quero na realidade. Ok, então vamos lá. Aqui no VS Code, eu não tenho ainda uma base de dados, eu vou criá-la. Como eu já tenho a ligação ao MySQL, ao sistema de gestão de base de dados, eu vou apertar aqui neste botão que diz New Database. Pronto, então vou-vos poupar aqui do código da criação da base de dados e vou apenas dar-lhe um nome. Vou-lhe chamar BD, de base de dados, ou DB, Database, e agora EPO. EPO porquê? Porque é o nome para já, o nome provisório da nossa escola. Ok, então executamos aqui esta instrução, uma linha foi afetada, significa que a instrução foi executada com sucesso, e agora aqui do lado direito, lado esquerdo, perdão, já podem ver a base de dados criada. O próximo passo que eu tenho que dar é usar a base de dados. Então, para não estar sempre, quando vou escrever, dizer que quero usar a base de dados, eu vou fazer isso de forma automática aqui no code. É como se eu estivesse a construir ou a criar uma variável de sessão. Vejam, com o botão de lado, clicando aqui aqui é EPO, tenho aqui uma opção que diz Open Query. Pronto, ao fazer Open Query, se vocês repararem aqui no canto inferior esquerdo, vocês estão a ver que estão a utilizar a base de dados Database EPO. Assim, não precisamos mais de fazer o use ou indicar quando se cria uma tabela qual é a base de dados onde eu quero escrever. Dá para fazer assim, por isso nós vamos fazer desta forma. Vou então olhar aqui para o meu esquema que está no Paint e a primeira coisa que eu vou escrever é exatamente, vou começar aqui por baixo, criar este código call registar a inscrição manuel@mail.pt. Como é que fazemos isso no SQL? Então, muito simples, call registar inscrição e agora abro parênteses e vou escrever aqui manuel@mail.pt e vou fazer exatamente o mesmo agora para a segunda query e para a terceira query, sendo que a segunda é para Maria e a terceira volta a ser, o que está aqui na linha 4, voltamos a ter o Manuel. Isto para eu poder exatamente demonstrar o exercício que está aqui em vídeo. Ok, então voltando aqui ao Paint, esta última parte já está feita e eu agora vou ter que fazer a construção desta estrutura. E é engraçado vocês verem que quando nós estamos a programar nós não temos que seguir um método top-down. Nós podemos fazer um down to top ou então andar aqui no meio, para cima, para baixo. O que interessa é que haja na vossa cabeça uma ideia e a partir dessa ideia vocês começarem a construir. Portanto, não é errado programar de baixo para cima, ok? Nem de dentro para fora, não há nenhum problema nisso. É uma questão, até como eu costumo dizer, de estilo. Só tem a ver com o estilo. Ok, então depois disto feito eu preciso de construir esta tabela que está aqui. Tem que terem atenção aos campos ou às colunas, ID, e-mail e data registro. É lógico que eu sei mais ou menos o que é que eu quero fazer, ou sei muito daquilo que quero fazer, então para isso fica, de certa forma, facilitada aqui o exercício. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um drop table if exists. E a tabela que eu quero apagar é a tabela, não sei de cor, vamos ver, no momento em que eu dei a instrução de inscrição, teve a inscrição, está ali, ok? Temos ali o nome da tabela, teve a inscrição. Drop table if exists, teve a inscrição. E agora, ponto e vírgula, isto para correr esta query, eu posso já executar. Não tenho aqui nenhum problema. Claro que sim, notem que se corressem uma destas anteriores, vocês teriam um erro, porque na realidade o procedimento ainda não existe.
mas aqui eu posso correr as vezes que eu queira, portanto estou sempre a dar um drop, não há stress. E agora vou criar, create table, e poderia escrever if exists, okay? Neste caso if not exists, também não haveria nenhum problema, if not exists, porém é redundante, porquê? Porque eu vou correr sempre as duas linhas em simultâneo, por isso farei sempre primeiro o drop, por isso eu vou tirar daqui o if not exists, e vou criar a tabela TV inscrição. TV inscrição. Abro parênteses, fecho parênteses e dou o ponto e vírgula. Esta é a primeira fase da estrutura da criação da tabela. Certo? Agora vamos para dentro da tabela construir o que falta, neste caso são as colunas. A primeira coluna que eu vou aqui marcar é a coluna ID, para o identificador, que é do tipo inteiro e que será de auto-incremento. Auto-incremento. Depois, eu também poderia já dizer aqui que ela é primary key, não tem mal nenhum, também poderia ficar no fim, é costume fazer das duas maneiras. Eu vou deixar no fim porque é o mais correto, ok? O mais usado. ID inteiro auto-incremento, depois eu tenho o e-mail, vamos só confirmar se é o e-mail que nós temos aqui ou não, no desenho, sempre olhando para o desenho, exatamente, e-mail e data de registro. Ok, então, e-mail, ele é do tipo texto, eu vou marcar só aqui como texto. E agora vou fazer a data de registro, não sei se escrevi registro ou reg, deixa ver, exatamente, data de registro, e vou dizer que é timestamp, ok? Timestamp. Agora, vamos às restrições. Primeira restrição, primary key para o ID. Segunda restrição, unique para o e-mail. Sim, é verdade que vocês poderiam colocar aqui à frente, não havia nenhum problema. Por exemplo, eu vou fazer aqui em baixo no e-mail, poderiam ter marcado logo aqui unique, funcionaria na mesma. Eu gosto mais de deixar ficar cá em baixo as restrições, deixar as restrições para o fim, certo? Portanto, esta segunda parte também está feita e não está, vocês ainda não viram porque eu ainda não executei. Para executar ou para concluir, eu vou dar aqui pedir uma descrição, describe. E o que eu quero descrever é a tabela que vou criar ainda, não é? Que estamos a escrever, tabela e inscrição. Assim. E damos aqui um ponto e vírgula e agora podemos executar as três queries de uma só vez, ou então, com calma, uma de cada vez. Ok? Eu vou fazer uma de cada vez. A primeira query que já tinha feito é a do drop. A segunda query que eu vou executar é a do create. Pronto, e notem também que não temos nenhum erro. A terceira tabela que vamos criar é a da descrição. E verifiquem que a estrutura da tabela, este desenho que vocês têm aqui, é exatamente igual àquele que nós temos aqui no Paint. Tá? Então, o código para o call está feito, o código para a construção da tabela também está feito, e agora é o momento de nós registarmos na tabela. E está quase pronto. Ok, então para registarmos na tabela, o que é que nós vamos fazer? Vamos fechar aqui e o código que eu precisaria para fazer a escrita na tabela seria este, insert into, na tabela inscrição, na coluna e-mail, o valor, quero isto em minúsculas, assim, na coluna e-mail, o valor ou os valores, que poderia ser mais do que um, e agora, por exemplo, o manuel@mail.pt. Assim. Só que como eu vos expliquei, e eu não quero escrever assim diretamente, mas eu vou testar, ok? Para vos mostrar que isto funciona. Não queria que fosse assim, quero que seja feito através de um procedimento. Isto porquê? Porque reparem, se nós executarmos esta query aqui, nós temos aqui como resultado uma linha que foi executada com êxito. Agora, imaginem, e eu posso-vos até mostrar, antes de vocês imaginarem, o que é que temos aqui. Select, asterisco, from, TB, inscrição. Pronto, então, se corrermos aqui também esta query, vocês veem ali o manuel@mail.pt. Agora, qual é o problema? O problema é que nós dissemos, ou programamos, que o username, neste caso o e-mail, era o único. O que é que acontece se eu tentar registar um e-mail igual ao que já existe? Vejam, vamos correr novamente a query que tem essa instrução. Eu tenho um erro.
E o erro diz-me duplicate entry, ok? Ele está-me a dizer que eu não posso usar novamente aquele e-mail, porque ele já foi usado. Então isto é muito importante. Significa que eu tenho que fazer qualquer coisa para evitar este tipo de erros. Eu não quero erros, eu quero respostas do meu sistema de gestão de base de dados. Eu quero que ele me diga se correu bem ou se correu mal. Mas sempre pela positiva e nunca através da mensagem de erro. Quero que seja sempre uma informação. Isso é o que eu vos vou mostrar agora. Por isso, vamos voltar ao nosso VS Code. Vamos dar aqui um truncate table inscrição, que é exatamente inscrição, truncate table, creio que tenho que escrever truncate table, talvez sim, talvez não, truncate table. Vamos ver se é preciso fazer o truncate table, exatamente, fizemos um truncate table, e agora o que é que significa um truncate table? Que, na realidade, se eu voltar a pedir aqui para executar, eu tenho 0 resultados. Porquê? Porque o que o truncate o que faz é limpar todos os registros e reinicializar, ou reiniciar a tabela completa, como se tivesse acabado de ser construída. Ótimo. Próximo passo. Vamos aqui fechar. Aqui fecho aqui, porque não quero aqui, e vamos ao próximo passo. O próximo passo é, então, a construção do procedimento, exatamente, nós queremos agora construir o procedimento para podermos chamá-lo. Lembram-se daqui das chamadas aos procedimentos? Ok, vamos cortá-las daqui, Ctrl X, vamos trazer cá para baixo, porque podemos fazê-lo, ok, estamos a utilizar um editor de código. Nós queremos utilizar estas linhas de código, digamos assim, estas linhas de código, estas declarações de SQL, e eu quero fazê-lo já, ok? E vou então fazer o seguinte, vou começar por dar um drop procedure, if exists, e o procedimento que eu quero apagar é este que está aqui, registrar a inscrição. Vou copiar e colar aqui, assim, drop procedure if exists, e agora vou corrê-lo, okay? Não tenho nenhum erro, uma vez mais, e agora vou criar o procedimento. Como é que nós criamos o procedimento? Create procedure, e agora o meu procedimento tem este nome, registrar a inscrição, e o que é que ele iria receber? Iria receber um valor como este que está aqui. Pronto. Pode ser este, pode ser o outro, não é? Pode ser o Manuel, pode ser o Maria. Então, o que é que estamos aqui a perceber? Que este procedimento recebe valores variáveis. Então, se recebe valores variáveis, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar este texto que está aqui por um parâmetro. Só que a sintaxe do SQL indica-me que eu tenho que dizer que este parâmetro é um parâmetro de entrada, e sou também obrigado a dizer qual é o seu tipo de dados. E neste caso, o tipo de dados é de texto. Tudo bem até aqui, turma? Ok, próximo passo. Vamos dar então início ao procedimento e vamos dar o fim do procedimento. Porquê? Porque agora nós vamos nos colocar dentro do nosso procedimento para podermos escrever e programar o código que nós queremos. Então, esta linha que nós temos aqui, deste insert into, nós vamos copiá-lo daqui, tá? E vamos trazê-lo para dentro do nosso begin. O que é que acontece agora? Se eu criar o meu procedimento, eu, quando quiser escrever e quando eu fizer a chamada, eu só tenho que trocar este valor que está aqui pelo valor do parâmetro, que é o parâmetro que nós temos aqui na recepção. Eu vou então executar novamente o drop, vou executar a criação do procedimento, notem que não dá qualquer erro, e agora vamos à parte nova, que é testar o registro através de um procedimento. Como é que nós fazemos? Ou da chamada de um procedimento. Podemos até registrar a Maria, aqui, executamos, notem que não deu erro, uma vez mais, portanto ele correu bem, e agora eu vou fazer um select, que está aqui, posso aproveitar à tabela de inscrição. E temos lá Maria, como vocês veem. Significa que escreveu. Turma, mas temos um problema uma vez mais, que é, e se eu pedir outra vez para escrever a Maria?
que é que vai acontecer? Vamos ter um problema de repetição. Vamos testar. Vamos correr outra vez aqui a Maria. Para já até posso correr o Manuel para ficar com 2. E agora vou pedir para correr novamente a Maria. Volta a aparecer a informação que o registro foi duplicado. E nós não queremos isto. Por isso, vamos voltar ao procedimento para corrigir, para que o resultado nunca seja um erro, mas sim um aviso. E estamos quase a terminar este teaser, ok? Ou este pequeno vídeo de demonstração de SQL. Assim sendo, eu tenho que saltar, como eu vos disse, para o procedimento, e já cá estou. E o que é que nós precisamos de fazer antes de escrever? Nós precisamos de condicionar, temos que ter aqui uma condição, if, ok? Vamos criar aqui uma condição, if then, tá? Então, se alguma coisa acontecer e eu quero inserir, caso contrário, irei dar outra instrução e dar aqui um end ao if. Okay. Agora, o que é que nós precisamos de fazer? Testar esta condição. Esta condição vai ter que fazer, eu vou ter que perguntar à minha tabela de inscrição se já tenho lá algum utilizador com aquele e-mail, ou alguma pessoa, ou alguma inscrição com aquele e-mail. Como assim? Vamos dizer assim, olha, vamos comparar com o total. E vamos dizer, olha, se o total for igual a 0, então nós podemos inscrever. Se nós podemos inscrever, escrevemos e depois vamos criar aqui uma escrita, dar uma escrita com uma mensagem sucesso, ok? Sucesso, as result, ou resultado, depois podemos trocar. Caso contrário, eu vou escrever select, fracasso, ok? Ou erro de registro. Vamos até mesmo escrever repetido, ok? Repetido. Assim, as result. Ou resultado, como estamos a fazer das duas maneiras. Pronto, então já temos aqui o cenário para o teste. Uma vez mais, eu preciso de testar antes de mandar inserir. Então, eu estou aqui a dizer, ok, total, usei ali uma variável total. Aquela variável total é na realidade para eu testar se existe já na base de dados algum e-mail igual ao que eu estou a registrar. Se já existir, então o total vai ser 1. Se não existir, o total vai ser 0. Então vamos lá completar aqui isto. Estamos quase a acabar. Ok, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de declarar aqui uma variável. Declare, está mal escrito. Declare, uma variável. Eu vou-lhe chamar total, que foi a que eu usei. E vou dizer que é do tipo inteiro. Tenho que marcar aqui o tipo de dados. E agora, vou fazer um select e vou contar se existe algum registro e colocar o valor dessa contagem na variável total, tá? Da tabela inscrição na condição do e-mail ser igual àquilo que está no parâmetro A. Pronto, então, se o valor que estiver contido, neste caso, se houver um registro, pelo menos um, vai-me ser colocado dentro do total. Por isso, se não houver nenhum, então o total é 0. Se o total é 0, o que é que nós fazemos? Nós escrevemos. Caso contrário, aparece-nos a informação que é repetido. Vamos só fazer um truncate de uma vez mais na nossa tabela. Vamos limpar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos cortar estes 3 calls cá para baixo para o fim, aqui, para fazermos o teste final. E agora, sim, agora damos um drop ao procedimento. Vamos executar o procedimento e agora que o procedimento foi criado, vamos testar. Portanto, vamos então testar o registro, vou só fechar aqui nesta janela, testar aqui o registro. Portanto, então, eu tive sucesso no primeiro, agora vou testar a Maria. Deixa fechar aqui, os dois. Vou testar a Maria. Tenho também sucesso. E agora, por fim, vamos fazer o último, que é testar o Manuel, aqui assim. E, como resultado, eu tenho repetido. Ok? Turma, tal como eu vos queria demonstrar e tal como eu vos prometi, aqui um pequeno vídeo de demonstração daquilo que eu sou capaz de vos mostrar, que vocês talvez consigam aprender, se quiserem, se forem meus alunos, da nossa escola de programação online para programação web. Ok? Fiquem bem, então. Se gostaram deste vídeo, partilhem. Quantas mais inscrições eu conseguir ter no meu canal, melhor para mim, porque é mais gasolina para o meu motor, ou mais watts para a minha bateria.
ajudem-me, está bem? Fiquem bem, partilhem o vídeo e já sabem que podem sempre aprender programação em SQL e podem ou ficam a saber agora como registar numa tabela através de um procedimento. Então, obrigado pela vossa participação.